Eu ia te pedir uma coisa, para você virar o celular, você consegue virar o celular na horizontal? Horizontal, né? Tá legal, vamos virar. Aí ele vai virar. Ah, legal. Aí, que bom. Olá, eu sou a Adriana de Barros e começo agora mais um Mistura Cultural. A gente segue aqui no Balanço do Reggae e hoje eu recebo o Fauzi, da banda Tribo de Jah. A gente vai trocar uma ideia sobre esse gênero tão encantador e de nomes tão legais que a gente tem aqui no Brasil. E o Fauzi, com certeza, é um, né, dos pioneiros do reggae. Fauzi, seja muito bem-vindo aqui no Mistura Cultural. Obrigada por ter topado esse papo para a gente falar de Maranhão, de reggae, de Tribo de Jah e de o que pintar por aí. Maravilha, é um prazer para mim, Adriana. Né? É um programa muito bacana, muito legal e estou honrado, né? Muito prazer mesmo em participar do programa. Bom, vocês acabaram de lançar o documentário Na Rota das Emoções, né? Passando pelo Maranhão, mostrando pontos turísticos, mostrando lugares históricos e, claro, o reggae, né? Que é fundamental na vida de vocês. Eu queria que você começasse falando como foi produzir esse documentário e que você discorresse um pouco sobre esses episódios. Olha, um momento importante para a banda, né? Uma banda independente com a tribo, poder dispor de uma estrutura para fazer um documentário, né? Ainda que artesanal, mas com alguns equipes profissionais, né? Um desafio também, é claro, a gente não quis fazer nada, não é nem uma superprodução, mas um trabalho honesto que, na verdade, desvendando uma nova fronteira do turismo e da cultura do Brasil também, que o Maranhão é muito pouco conhecido, principalmente em termos culturais, né? Pessoal, hoje o Maranhão está mais badalado porque tem seus atrativos, né? Está mais inserido aí na logística turística nacional. Mas culturalmente ainda é para os paulistas, gaúchos, né? Ainda é um horizonte a ser desbravado e a tribo, né, se valeu disso, do interesse natural que eles poderiam, principalmente os fãs da banda, com certeza, né, eles têm esse engajamento, porque o fã da banda é suspeito, ele já gosta da tribo. Os fãs da banda não são aqueles fãs sazonais, né? Aquela moda, aquele momento, não. O fã da tribo é um fã convicto, ele é aficionado, ele é fiel, porque há uma cumplicidade em torno das mensagens da banda, da proposta ideológica, espiritual, digamos assim. Então, é muito interessante se poder vender esse peixe, né? Para esse fã que está ávido, né, em ver qualquer coisa da banda, especialmente algo com conteúdo cultural, histórico, né, paisagístico e tal. Então, acho que é uma oportunidade de ouro para a banda. A gente se valeu de uma lei de incentivo estadual, né? E para fazer algo convincente, né, a gente quis fazer algo que desse um retorno para o Estado. E, modéstia à parte, eu acho que se o Estado fosse fazer um projeto desse para divulgar o seu produto turístico, ia gastar uma fortuna, né? Porque a gente conseguiu fazer uma mídia, a divulgação natural que rola, as entrevistas, a gente conseguiu fazer uma coisa com um alcance razoável, com um orçamento pequeno em vista daquilo que a gente Uhum. pretendia fazer, mas uma coisa muito honesta, que eu acho que vai ficar para a posteridade aí. É um legado que a tribo vai deixar, né, para divulgar, que, aliás, é um ótimo destino turístico, né? A nova fronteira do turismo do Brasil, com certeza, uma das novas fronteiras, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer um trabalho bem honesto nesse sentido. Dá até vontade mesmo de ir. Bom, dá vontade de ir para o Maranhão toda hora, né? Ô, Fauzi, mas olha só, a tribo sempre foi um grande divulgador do Maranhão, né? Qual é, assim, a importância que os fãs têm para a tribo no reconhecimento do Maranhão? Porque vocês divulgam o Maranhão há muito tempo, né? A gente faz isso desde que a banda começou, né? Eu sou suspeito, porque assim, eu sou paulista, mas eu cheguei no Maranhão em 84, então tudo na minha vida, o Maranhão para mim foi um conto de fadas, né? Quer dizer, claro, ralei pra caramba, não foi nada fácil, cheguei um forasteiro, solitário, ralei, pô, né? Pô, a própria tribo ralou muito, mas assim, analisando, né, depois de toda essa trajetória caminhada, né? Foi
um presente de Deus, aquela coisa, vai lá, meu filho, porque foi uma coisa imprevista, né? Uma coisa ah, totalmente improvável, né? E foi, aí parece que aquela coisa, aquela lei cósmica, né? Já tinha programado isso, só pode ser. E deu tudo certo, né? Uma banda com uma tribo, tudo muito improvável. A gente jamais esperava ter chegado onde chegamos, embora, né? Eu acho que a tribo tem um trabalho, porque o pessoal discrimina muito o reggae, mas acho que o reggae da banda, ele agrega elementos da música brasileira, do shot, do baião, do bumba boi. Tem muito blues, tem muito rock no trabalho da tribo, tem muito MPB, mas a galera, porque eu, entendeu? Então a gente não tem aquele reconhecimento assim como uma arte nobre, é tipo um subproduto da cultura brasileira. Tem muitas letras da banda que estão em livros didáticos, né? Você vai no Uhum. YouTube lá, tem globalização, meu professor de sociologia, meu professor de economia, professor de geografia mandou fazer um trabalho em cima da letra e tal, então, eu acho que tem alguma coisa relevante, né? Aquele jornalista Franklin Martins escreveu um livro com a história do Brasil através da música. Eles têm umas 5 ou 6, 4, não sei, canções da tribo. A proposta da tribo é aquela coisa de você ter um diferencial, né? A banda é reggae, a banda é reggae, mas o nosso reggae é o reggae da tribo, entendeu? Porque tem muita gente que não gosta de reggae e gosta da tribo. Então, a gente fica meio encaixotado aí nos estereótipos, porque a gente não é rasta, a gente não segue, né, aquela proposta dos rastafares, e quando você não é rasta no meio do reggae, você já fica meio discriminado também, entendeu? Então, enfim, a grande mídia discrimina e tal, e a gente está sobrevivendo aí, É isso. resistindo, né? Ah, Quase 40 anos de resistência, maravilhoso. apesar de, assim, dentro do próprio reggae, às vezes, a gente leva porrada, a gente é discriminado, entendeu? Porque, pô, mas a banda está aí, a gente quer ser original, quer ser autêntico, quer ser honesto, né? Então, assim, eu acho que pro fã da banda, eu acho que esse lance do Maranhão, porque é a essência da tribo, né? Há um grande Uhum. movimento reggae no Maranhão que também sempre foi discriminado a nível local. A nível local, a tribo nunca teve o reconhecimento que nós gostaríamos que tivéssemos, porque eu fiz um protesto há poucos dias na rede social, né? Um prefeito que contratou o Luan Santana pagou 1 milhão e pouco lá, e um dia que teve o dia do reggae aqui, me convidaram para ir lá e tinha um cachê de R$ 1.000. Eu falei, pô, aí eu fiz falei, pô, prefeito, que vergonha, né? E fiz um desabafo, entendeu? Então, a gente faz pelo Maranhão por uma questão de devoção natural, sabe por quê? É a nossa história, é a nossa essência, é aqui onde tudo aconteceu. Eu sou muito intrigado com essas coisas do Maranhão, porque eu sou paulista, eu tenho aquele olhar de fora, né? Uhum. Quando eu cheguei aqui, porque eu era um cara apaixonado por reggae, mas assim, minha cultura musical, eu ouvia Janis Joplin, Jimi Hendrix, Eric Clapton, Deep Purple, ouvia Milton Nascimento, quando ninguém nem conhecia Milton Nascimento, ouvia Zé Ramalho, gostava de Rita Lee, tem essa cultura musical. Então você ia para o clube de reggae do gueto, eu ficava encantado, maluco, encontrei uma Jamaica, cara. E aí, por exemplo, me tornei radialista, e como radialista eu fiquei um cara super popular pela voz. Naquele tempo não tinha internet, né? Então a Uhum. minha voz, Fauzi Baidão, era o mito do rádio aqui no Maranhão, né? Então aí, quer dizer, foi tudo muito casual, aí me tornei um cara muito popular com rádio, como dono de radiola, né? O dono de radiola é uma figura folclórica, né? Os caras vêm na tua casa para contratar, e tem um cara que trazia uma cutia, caçou, veio no interior, caçou uma cutia, veio te entregar, para te agradar, para você aceitar tocar no povoado dele. E para mim tudo aquilo era, imagina, Que né? Eu poder legal. conhecer o interior do Maranhão, tinha lugares que a gente ia de barco, lugares que não tinha energia elétrica, a radiola levava um motor, um gerador, né? E você tinha as luzes da radiola, então as luzes coloridas com as cores do reggae, aquelas luzes fluorescentes, né? Aí tinha também um projetor, que era um alto-falante, que botava no alto de uma árvore, de um poste, para chamar os povoados vizinhos, que ia até longe, né? Aquela coisa. E aí você, né, o cara vinha na rádio, vinha na minha casa para contratar a radiola. Para mim, cara, eu achava, né, a coisa mais linda. Para mim, tudo era uma curtição, embora era meu trabalho também. Foi assim que eu comecei, né? O salário do Massa rádio, demais. obviamente, era muito pequeno, mas eu, assim, as caras contratavam a minha radiola porque eu tinha mídia, né? Tinha um programa de maior audiência e no rádio eu comecei a batizar vários DJs que acabaram ficando famosos, né? Que era o Carlinho Tiolada, Night Knives, o Pedro Pedra, Dred Sandro, tudo eu fui batizando, fui dando colorido na cena reggae, os caras foram ficando famosos e eu também virei uma celebridade no meio do reggae aqui, né? E assim, foi ganhando dinheiro como dono de radiola, Uhum. associado com o programa da rádio, que eu consegui,
bancar a tribo de Já, né? A gente demorou 6 anos para gravar um LP, né? Mas para mim foi uma coisa. Eu ia para as quebradas, as piores quebradas, mas era recebido como uma celebridade, né? Muita gente achava que eu era o negão, gordão, assim, pela voz. E quando eu chegava lá, Fausto Badu, não vem não, cara, esse cara não vem não. E não sabiam que eu estava lá. Só quando eu pegava o microfone, alô galera, aí a galera vinha, corria aquele Que mundo de gente, legal. o cara chegou. Eles olhavam e ficavam incrédulos. Será que é ele mesmo? Porque, né, achavam que era o Cadê os negão, que era outra dreads, coisa. né? Cadê os dreads? Não, mas aí, com o tempo, né, a galera foi associando a imagem ao locutor. Olha só, Fauzi, a gente preparou aqui um compilado das suas participações na TV Cultura para você relembrar também as suas passagens por aqui. Legal, legal, vamos lá. O Maranhão se notabilizou na recente história brasileira como a Jamaica brasileira. É realmente o estado, um dos estados brasileiros onde mais rola reggae e, por nossa felicidade, aquele reggae roots, o reggae raiz. Vivendo como o nome de Orlando, o reggae mundo afora. No corpo do planeta enquanto o tempo nos devora. Viajando sem fronteiras pela estrada, pelos ares. Nas tribos regueiras de todos os lugares. A música brasileira em si, ela é riquíssima e muito respeitada. Então, o desafio para a tribo é fazer um reggae brasileiro, inserir a percussão brasileira no reggae, toada de capoeira, bumba boi, enfim, samba, o que pintar é jogo e vale a pena misturar. Vivendo no mundo por tão pouco tempo, não mais que um segundo. Lá no Maranhão, quando chega-se o mês de junho, acontece uma das mais belas festas do calendário cultural do Maranhão, que é o período junino, né? Enquanto todo o Nordeste dança forró, no Maranhão o pessoal dança bumba boi. O nome da canção é Quando o São João Chegar. Quero levar você comigo quando o São João chegar, buscar o velho porto amigo e lá se amarrar. A gente sente que o fato de ser brasileiro e tal, é muito importante, é muito significativo. E a gente se sente sim, por que não? É uma banda de reggae, mas a gente tem, no reggae da tribo também, tem muitos elementos da música brasileira. A gente sabe que, de alguma forma, é um reggae brasileiro, por assim dizer, né? Então, com toda aquela ginga do futebol também, né? Com certeza. Treinou-se naquelas brenhas, soltando brasa, comendo lenha, soltando brasa. Tanto queima como atrasa, e tanto queima como atrasa. Olha lá, se confirmando o que você acabou de falar. Pois é, eu nem lembrava dessa entrevista, mas esse show aí é antológico para a tribo, né? Marcou, projetou a tribo assim, porque muita gente ouvia falar, né? Então acho que esse show foi um momento marcante para a banda que propagou muito o trabalho aí. Aliás, esse trabalho da cultura, né? Que é uma pena que parou, porque era algo assim sensacional, né? Não só para a tribo, mas para as bandas que podiam participar, audiência absurda, né? Veja a face sofrida dessa gente, tanta gente sofrida. A gente tenta passar um pouquinho pro resto do Brasil, né? Com esse conceito de reggae que o pessoal não conhece, que é o reggae que se dança agarradinho com a gatinha, né? Cafungando no cangote dela e tal, que é o grande barato realmente. O reggae voa pelo mundo, como é que é? O reggae viaja, subindo ao céu, rolando no chão. Na verdade, a tribo tem uma preocupação muito mais brasileira, muito mais regional nesse sentido. Mesmo quando canta em inglês, no caso, a banda tenta trazer um pouquinho da nossa cultura para a rapaziada lá fora conhecer a proposta da banda e coisa e tal. Quem se vira, a carapuça, o tempo tira, a quem cabe a culpa. A tribo sempre foi reggae. Aliás, a banda antes era uma banda de baile, tinha que tocar tudo, mas a parte principal do baile era realmente a sessão de reggae que chamava atenção e tal. Mas eu, por exemplo, já compus muitos blues, né? Já ouvi rock and roll também, MPB, gosto de tudo que é bom em geral a gente gosta. Eu não pratico bruxaria, não tenho bola de cristal, nem toda grana me faria trocar o bem pelo mal. Escuta, você fala nesse vídeo que a tribo nasceu de uma banda de baile e que nesse trecho que vocês cantavam reggae era onde as pessoas mais gostavam. Quando eu conheci os meninos da banda, na verdade, eram os estertores daquela fase dos conjuntos, né? Que tinha o conjunto de baile.
Isso era um fenômeno que tinha no Brasil todo, a década de 80 ainda, já estava acabando, a gente nem sabia que estava acabando. Eu fui comprar uma banda, tinha um cara que estava vendendo o equipamento todo, era um ex-sargento da PM, que era o dono do conjunto, né? Tem um dono da radiola e tem um dono do conjunto. Eu fui comprar porque eu queria montar uma banda. O áudio vem e vai. Tem uma hora que ele veio. Ô, Tá Fauzi, ouvindo agora? agora tô. Eu vou tentar fazer sem um fone, mas... Será que é? Tá, Tá. vamos tentar, mais uma vez. Você estava falando lá da banda de baile. Das bandas de baile, né? E assim, nos bailes rolava de tudo, né? Mas aqui no Maranhão era tradicional. Toda banda de baile tinha que tocar reggae também. Só que umas eram melhores do reggae, outras nem tanto. E a banda do Ceguinho, né? Porque eles eram conhecidos, a banda do Cego, eles já tinham essa fama de... Eles tocavam 1 hora de reggae no baile. Geralmente um baile era 4 horas de música, tinha 15 minutos de recreio, né? 15 minutos de descanso. E aí eu tocava de tudo. Eu tocava lambada, tocava aqui sempre teve a tradição desses ritmos caribenhos também, né? Calypso, merengue. E aí o reggae era um dos destaques deles. O nome da banda, quando eu conheci eles, era a banda Reflexos. E eu fiz assim uma loucura. Peguei a banda, falei, como é que é o esquema de vocês aí? Não, ó, ele tira a despesa do contrato e divide 50% para ele, 50% para nós, dá 10% para cada um. Falei, olha, eu vou entregar a banda para vocês, negócio de baile aí, fica 10% para cada um, eu pego 10% também, mas vocês vão fazer os bailinhos. E era muito difícil fazer show, porque como tinha muita radiola aqui, as radiolas eram as sensações do reggae. Era difícil para uma banda competir com uma radiola. Mas assim, raramente, esporadicamente, a gente conseguia um showzinho ou outro. Enquanto isso, eles iam fazendo baile, ia para os interiores, ia na carroceria do caminhão, né? E aí eles mesmo botaram o nome da banda, Banda Cartaz. Então, assim, a gente se conheceu em 85, foi quando eu comprei o equipamento. Eu tenho até hoje o recibo da compra, né? Falou, ó, comprei todo mundo, é tudo meu aí, ó, entendeu? Que legal. Em agosto de 85. Mas em 86 eu criei o nome Tribo DJ. E a partir daí a gente, né, ensaiava, muita dificuldade para fazer show. Em 91 foi que a gente conseguiu gravar o primeiro LP, né? Praticamente 6 anos depois, conseguimos gravar o primeiro LP da banda. E aí o fenômeno das fitas cassetes, né? Foi que um passando para o outro, um gravava da fita, aí foi um fenômeno, aí foi levando a banda para outras fronteiras aí. Mas foi tudo muito difícil, né? Assim, primeiro show em São Paulo, de ônibus, né? Nossa. 3 dias e 3 noites para chegar a tocar 2 shows aí na Aerolanta e voltar de ônibus para São Luís, 3 dias e 3 noites de novo. Era o que tinha, né? Então foi tudo muito árduo, assim, mas, né, graças a Deus chegamos até aqui. Como é que foi quando ainda a inclusão nem era tão falado, né? Você já estava com esses meninos que hoje nem são mais tão meninos assim, com você. Como é que era trabalhar com eles, sabendo que tinha essa questão da deficiência visual? Olha, com relação a gente, sempre foi tudo muito simples, né? Assim, a gente, claro, pessoal que não enxerga, você tem que ter um cuidado na hora do almoço, tem que ajudar, né? O cara vai comer um bife, você tem que cortar, o café da manhã você tem que pegar para levar para tomar café, mas assim, a gente andava, fizemos várias viagens internacionais, fomos para o Japão, viajamos à Europa, eu era o motorista, né? Estados Unidos, Canadá, então, assim, sem problemas, né? Tem que ter um cuidado, algumas coisas, né? A gente tinha, às vezes, para atravessar um aeroporto grande, andar, você é o guia, né? Era eu, o Zé Orlando, que enxergávamos, e a 2, né, bota a mão no ombro, vamos embora, carregando mala, equipamento, e era assim que a gente fazia. Mas, assim, para a banda, na verdade, houve um preconceito, claro, né? Porque, assim, além deles serem deficientes visuais, a gente nunca foi aquele estereótipo de bandinha bonitinha, né? Que as gravadoras gostavam, aquele rostinho bonitinho, uma garotada e tal, mas a gente não era, a gente era a antítese, né? Era o contrário. E aqui no Maranhão a pessoa tinha muito preconceito, esses caras são doidos, você não vai para lugar nenhum e tal, entendeu? Então, e aí também, quando a primeira proposta de gravadora, na época, a Sony, né? A Sony era uma das majors, né? Nossa, você pegar um contrato com a Sony era qualquer coisa, tanto que o Cidade Negra mudou até o nome, era Lumiar, entrou na Sony e virou Cidade Negra. O Skank também era uma banda de reggae, virou uma banda pop e tal, porque a gravadora, eles eram muito fortes e influentes, né? Aí eles não aceitaram, eles não quiseram a banda, queriam só eu. Aí veio um diretor aqui para o Maranhão e falou,
o diretor lá, George Davidson, ouviu a sua voz, que sua voz é demais, mas ele quer só você. Eu falei, cara, não pode ser Fauzi Baidu em Tribo de Jah? Não pode, esquece a Tribo de Jah. Eu falei, mas ó, em 3 dias tu vai ficar rico, cara, tu vai ficar famoso. Eu falei, meu irmão, porra, passei a noite sem dormir aqui, marcamos no café da manhã para assinar um contrato. Eu não fui no café da manhã, passei a noite em claro, porra, e não fui, né? Não me arrependo não, porque eu ia virar qualquer coisa, né? Um cantor sem identidade, agora grava essa, agora tira a barba, agora tu vai... Não, aí não, né? Então, graças a Deus, a gente está aqui até hoje e sobrevivendo com a música, né? Que é uma grande vitória, né? Eu acho que viver da música em si sempre foi difícil, né? Mas eu acho que 40 anos de carreira não deixa de ser vitorioso, né? Sem dúvida. Vitoriosa trajetória. Sem dúvida, vitorioso e da maneira que você acreditava, né? E acredita. Olha só, tem mais um videozinho que eu queria que você assistisse. Eu sou autodidata, já li o Evangelho muitas vezes, mas eu sigo assim, a doutrina hindu, por exemplo, não que eu siga, tá entendendo? Eu absorvo elementos da cultura da doutrina hindu, dos sábios, né? Dos yogis, enfim. Eu sou autodidata, eu não gosto de ir especificamente em nenhuma igreja, assim, eu acho que algumas igrejas particularmente são meros comércios, né? Assim, empresas estabelecidas para faturar dinheiro. Então eu faço uma crítica, eu não procuro conseguir nada disso. Eric Stanley em São Luís, grande performance do reggae raiz. Wales e outros vêm novamente, Culture segue para Paris. São 20 anos sem Bob Marley, mas o que é mais interessante, essa rapaziada aí, muita gente nasceu depois da morte do Bob Marley, né? E estão curtindo muito, que é um som que ficou pela referência como reggae raiz, um som verdadeiro, um som sincero, isso fica para sempre. Cantando e louvando amor, alright, louvando ao Senhor, vamos nos sentir em paz. Eu digo, vamos cantar juntos o seu coração. Uou, uou, uou. Hoje em dia, como que é a sua espiritualidade? Você continua seguindo as suas crenças, independentemente de algo, ou nesse decorrer da vida mudou alguma coisa? Essa questão da espiritualidade para mim sempre foi assim, uma questão muito intuitiva, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a ouvir reggae em São Paulo, eu estudava na USP aí, né? Fazia ciências sociais e tal, e isso em 1977 eu ouvi reggae pela primeira vez. E aí eu gostava de rock, a música MPB, alguns cantores e tal. E a primeira impressão foi assim, eu já entendia relativamente bem inglês, uma coisa que impactou muito, que era no tempo daqueles movimentos estudantil, né? Então, meu curso era um curso muito engajado politicamente, acho que era o governo Figueiredo ainda naquela época. Então, assim, a gente ouvia Mercedes Sosa, né? Aquela música Me Gusta los Estudiantes, aqueles protestos. E quando eu vi o reggae, cara, foi uma coisa muito impactante para mim, porque o reggae tinha tudo isso, né? A contestação, a música libertária, a crítica política, social, era uma música revolucionária, mas tinha devoção, né? Devoção a Jah. Aí, pô, cara, aquilo mexeu demais comigo. Então, naquele tempo, a devoção, né? Era uma coisa, para mim, sempre foi muito intuitiva. Eu tenho uma formação católica de criança, mas ao longo do caminho, né, me tornei autodidata. A música da tribo hoje, mais do que nunca, ela continua exalando essa espiritualidade de uma maneira muito mais consciente, muito mais contundente, né? Embora não entrando, né, nessas questões teológicas, mas é uma espiritualidade natural, que fala da fé em Deus, né? Mas de uma maneira muito contundente também, né? Muito veemente até. Então, eu acho que tem até um aspecto do trabalho da banda que é mal visto assim, pelos intelectuais, pela crítica musical. É uma coisa, tribo é pegas, negócio de Jah e tal. Mas, para mim, é tudo, entendeu? Para mim, é a razão de ser do trabalho da banda. E eu tenho, assim, centenas ou milhares de depoimentos de fãs que me abraçam, uns chorando, outros... né? Pô, cara, no momento mais difícil da minha vida, velho, pô, foi a tua música que me levantou. Aí o outro, cara, tu me tirou da maior roubada, velho, porque, pô, cara, tu me botou no caminho. Eu acho que você, aquela história, né? Você acaba tendo um papel, né? Não sou nenhum profeta, não sou, mas assim, uma pequena contribuição no sentido de elevar a autoestima, de apontar um caminho, despertar um questionamento, porque eu também não sou dono da verdade nenhuma, tenho as minhas convicções, sou crente, né?
creio em Deus, não vou para a igreja, sou autodidata. Agora, assim, particularmente falando, eu sou um cara, um buscador muito veemente, assim, né? Eu leio, né? E hoje, por exemplo, eu tenho um guru, que é Paramahansa Yogananda, né? Um guru indiano, que foi uma grande conquista, o maior tesouro que eu encontrei na minha vida, assim, em termos de coisa espiritual, que me abriu a porta do cosmos, né? Então, eu não, mas é uma coisa que eu não, assim, raramente eu compartilho, né? Porque tudo é muito polêmico. Então, assim, você fala do amor, que é uma base essencial, né? Associada à fé espiritual, entendeu? Mas a gente não pode entrar em detalhes. Estou falando para vocês, claro, eu não tenho problema nenhum. Você falou do Yogananda, eu adoro o Paramahansa Yogananda. O Autobiografia de um Yogi, eu acho que é um livro que todo mundo deveria ler, porque foge muito, exatamente isso que você está falando. É uma questão de a busca da nossa essência, que é o que ele propõe, né? Não da gente lidar com o ego. E aí é muito difícil a gente, assim, a essência tá dentro da gente, obviamente, e aí a gente às vezes é lubridiado pelo ego e trabalha pelo ego. E o Yogananda é esse cara incrível. Eu adoro ele. Uma coisa que eu tiro muita onda, até no show que eu falo muito isso, né? As pessoas vivem e a morte é um tabu, né? Pô, você vive sem saber o que você vai morrer, e aí? Você não tá... Pô, eu acho que é uma preocupação básica, óbvia. Sim. E aí, como é que é? A gente morre, entendeu? Eu acho que essa é a questão, né? Pô, você não morre. A vida continua, né? É outra dimensão. Esse tipo de preocupação, para mim, é fundamental, cara. A vida aqui é um relâmpago. De uma hora para outra, entendeu? Então, nós temos que nos questionar e nos prepararmos, né? Não, eu vou morrer. Não! Natural, cara, você vai morrer, vai viajar. Você não gosta de viajar? Vai viajar, cara, vai para outro lugar. Mas você tem que entender esse mecanismo, como é que funciona, para, de repente, você fazer essa transição numa boa, entendeu? Sim. Porque, primeiro, que é inevitável, né? Tem músicas, né, que falam muitas músicas atuais tratam muito. Tem uma música chamada De Passagem, que eu canto muito no show e falo, velho, ó, a gente está usando essa roupa, vai ficando velha, a roupa vai ficando velha, né? Pô, quem quer roupa nova aí? Ninguém quer, né? Impressionante que ninguém quer roupa nova, quer dizer, ninguém quer morrer, né? Então, tem várias músicas, né, pavimentando a estrada, né? A vida é tão breve, você tem que crer. Tudo aqui se perde, mas nunca vamos morrer. Nessa curta estrada, temos que pavimentar a estrada para outra jornada, né, que vamos... Então, essa temática se tornou recorrente no meu trabalho, que é o momento, né, o amadurecimento, o estágio em que você vai chegando, é uma tentativa também de tratar isso com uma naturalidade, porque eu acho que as pessoas devem pensar. Então, acho que a música da tribo ela reflete muito também esse pequeno progresso espiritual, né? Esse questionamento que a gente vive. A gente tenta, claro, compartilhar com os fãs todos esses questionamentos também. A Tribo de Jah é uma banda já com quase 40 anos, então tem fãs que cresceram, né, envelheceram ouvindo a Tribo de Jah. No entanto, também tem um público de uma geração, de uma meninada, né? A gente vê nos shows de vocês várias gerações. Como é ver isso, ver essa moçada curtindo a Tribo de Jah? Acontece muito assim de pais levarem filhos no show e filhos levarem os pais, né? E assim como a gente foi marcado por Bob Marley, mas tem muitos fãs da nova geração que mal conhecem ou conheceram Bob Marley e ficaram marcados pela tribo, né? Mas assim, eu acho importante também ouvir. Bob Marley, assim, para o reggae ele é o Pelé, né? O cara, pô, é impressionante o talento. Mas filosoficamente falando, para quem amadurece espiritualmente, né? Eu tenho restrições, porque eu nunca fiz apologia ao uso da ganja, da maconha e tal, porque eu acho isso espiritualmente crítico, né? Você pode, já fumei, entendeu? Mas eu acho que você não deve fazer apologia, porque um garotão de 14, 15 anos, ele pode te espelhar em você e falar, pô, mas não é por aí, entendeu? É uma coisa de foro muito íntima, de questão de livre-arbítrio, e você não jamais deve induzir alguém, porque é uma coisa delicada, cada um é cada um. Então a gente tem essa preocupação, né? Bob Marley ele fazia uma apologia clara ao uso da ganja, né? Que era a cura das nações e tal. Então, assim, eu acho lindo ouvir Bob Marley,
porque acho que todo regueiro que é regueiro, um dia, né, tem que ouvir Bob Marley. Mas, né, eu tenho restrições, assim, eu não compro muito das coisas que Bob Marley pregava, né? E embora seja um admirador, assim, artisticamente falando, eu acho fantástico. Só que no Maranhão, realmente, Bob Marley não tem essa representatividade que tem no mundo todo em termos de reggae. Porque no Maranhão tem aqui mais de 1000 nomes de reggae, dentre assim, 100 que fizeram sucesso, e Bob Marley está lá, entendeu? O 50º, em termos de importância, entendeu? Em termos de sucesso, porque aqui o acervo musical assim, uma coisa estonteante, é muita coisa, né? A produção fonográfica na Jamaica, na década de 70, era um absurdo. Eles lançavam uma bolachinha, aquele de vinil, né? Aquilo vendia mais assim, saía por dia, mais bolachinha do que pão nas padarias lá, entendeu? Era enxurrada de cantor que cantou só uma música e nunca mais gravou nada, e a música estourou aqui no Maranhão, foi um grande hit, esse tipo de coisa, né? Cantores que ninguém, nem na Jamaica conhece, chegam no Maranhão, tem 15 mil pessoas no aeroporto esperando o cara. Tudo isso acontece no Maranhão. Mas, assim, claro que o Bob Marley tem sua importância, né? Ele mesmo, no final da vida dele, já com a doença num momento avançado, e no final ele abdicou dessa crença e se tornou cristão ortodoxo, né? Seguindo a igreja cristã da Etiópia. Então, assim, o rastafarianismo, porque às vezes o cara vai ouvir Bob Marley também, ele também, né, ele fala muito dos ensinamentos de Sua Majestade Haile Selassie, que para eles, então, era o Messias, né? E que para mim é apenas um líder africano que foi um ditador na Etiópia, com todo respeito aos rastas, entendeu? Eu acho, né, a espiritualidade é amor, você tem que amar o teu próximo, então eu não vou, sabe, me degladiar porque um é rasta, outro é muçulmano, outro é judeu, cara, eu vou amar todo mundo, amar o próximo, né? A gente nunca se vinculou a essa filosofia Rastafari, porque para mim sempre foi um equívoco, a banda como um todo também nunca aderiu, né? A gente respeita, cada um segue a sua convicção, mas, né, a gente tem uma convicção própria nesse sentido. Ô Fauzi, a gente está chegando aqui no final do nosso papo, mas antes eu queria que você indicasse alguns nomes do reggae que a gente deva conhecer. Olha, tem tantos nomes, eu vou te citar alguns assim, porque são muitos nomes, né? Por exemplo, alguns cantores que fizeram muito sucesso aqui, o Gregory Isaacs, eu acho que o maior mito do reggae de todos os tempos do Maranhão foi Gregory Isaacs, né? E que é um cantor mais romântico e tal, mas porque aqui no Maranhão tem muito, o gosto musical vai muito pela cadência, então você pode fazer a melodia mais linda, mas se não cair na cadência de salão para dançar agarrado, então não é pedra. Se não é pedra, ele está fora das playlists dos DJs, entendeu? E Gregory Isaacs emplacou muitas pedras. Por exemplo, para mim, uma das minhas bandas preferidas sempre foi The Gladiators, né? The Gladiators, uma das bandas mais pesadas, aquele reggae mais cascudo, né? Mas Culture é uma banda fantástica, tem um trabalho muito raiz, muito crucial, assim, né? Max Rommel, tem nomes assim que, se eu for falar, Jimmy London é um cantor que tem algumas canções que tem uma delicadeza, sabe, uma poesia, porque a música jamaicana, às vezes, é um cara pobre do gueto, mas a música passa uma sabedoria popular, sabe, aquela coisa, uma poesia, né, uma riqueza, que é a arte no seu mais elevado grau, sabe? Tinha uma obra de arte, né? Então, são coisas que se cativam pela beleza, né? Então, você tem clássicos do Alton Ellis, tem clássicos antigos, assim, dos cantores, dos primórdios do reggae, né? Você acompanha a nova cena do reggae? Acompanho. Eu tinha, na pandemia, eu voltei a fazer programa de reggae e voltei a pesquisar. Então, o reggae, assim, literalmente dominou o planeta, né? Tem alguns fenômenos fantásticos, assim. Nova Zelândia tem uma banda fantástica, House of Shame, Katia Fire também na Nova Zelândia, Austrália, essas ilhas do Pacífico, cara, é impressionante como elas aderiram ao reggae de uma forma... Papua Nova Guiné, tu acredita? Tem banda de reggae, impressionante, né? Você vê aonde, né? O reggae tomou conta da África, por exemplo. Então, acho que quase todos os países da África, inclusive os países de língua árabe, né, do norte da África, tem bandas de reggae. O reggae se disseminou pela África. Aqui na América Latina, né, tem 30 bandas de reggae na Argentina, no Chile, Peru, tem uma cena reggae interessante. Já tocamos na Argentina, já tocamos no Peru, no Uruguai. A Europa,
reggae francês fortíssimo. Inglaterra nem se diz, né? Porque a Inglaterra tem Steel Pulse, né? Uma banda fantástica. Tem uma banda inglesa que eu gosto muito, que é Misty in Roots. Assim, na Europa tem muito reggae, né? Portugal, Espanha, Itália. Aí do Maranhão, tem algum nome que você destaca da nova cena? Tem vários, tem vários. Aqui tem uma banda Raiz Tribal, que tem 2 filhos do guitarrista da tribo e o baixista é filho do baixista da tribo, né? É uma das bandas mais proeminentes da atualidade. Tem Cena Roots, tem várias bandas, tem cantoras, né? Como Regina Araújo, Núbia, tem várias bandas. Algumas é chato falar assim, porque às vezes você não lembra de uma ou de outra. Tem Henrique Veras, né? Cantor de reggae local. Tem muitos, né? Ceará tem vários. Belém tem Reggaetown, tem várias bandas também. Então, a coisa está bem disseminada, né, pelo Brasil todo. Bom, eu quero agradecer a sua presença aqui, dizer que a gente está sempre aqui à disposição para quando tiver novidades, desejar vida longa à Tribo de Jah e a você, obviamente, a todos os seus colegas de banda, seus amigos. Obrigado, Adriana, obrigado a você, a toda a equipe do programa, desejo também sucesso, bênçãos abundantes, né? Fiquei com maior saudade desses shows da cultura, coisa mais linda, uma pena que acabou, porque marcou muito, foi a coisa mais linda aí, projetou muito a carreira da tribo. Gratidão, beijão para vocês. Querido, brigadão, viu? Obrigado. Tchau. Tchau.